Oi, tudo bem? Eu preciso desabafar, entendeu? Pelo menos eu vou postar aqui e fica por isso mesmo. Ai, eu nem sei por onde começar. Olha, eu só tô cansado, entendeu? Cansado. Às vezes eu me encontro cansado. Essa fobia social, essa ansiedade social, de ir pros lugares. E aí você tá essa sensação de ansiedade, fobia, medo assim do público, medo de pessoas. Nossa, isso tá me desgastando. E eu perguntei, sabe, como que surgiu essa ansiedade? Como que surgiu esses sintomas? A raiz disso tudo. E eu tive algumas respostas. Eu tive que voltar no tempo e foi na escola. 2013 a 2015. Então tem o quê? Uns 12, 11, 10 anos já aí, entendeu? Uns 11 anos aguentando isso dentro de mim. E eu tô cansado. Eu tô cansado. Desculpa o cachorro latindo. Então eu tô cansado. Muito cansado. E você também pode estar. Eu sei que pode ser doloroso, cada um tem sua dor, né? E ninguém, tipo, explica. Eu até meio que me cobro demais disso. Eu posso até elaborar mais pra frente. Mas voltando. E eu descobri uma das raízes, sabe? Primeiro, é o bullying. Só que hoje em dia, o bullying que eu não sofri não é forte, não é tão forte. Enfraqueceu porque eu já resolvi essa questão do bullying. Eu perdoei. Mas é uma questão assim de autoestima mesmo, de confiança, de se achar não merecedor, de se achar tipo impotência assim, autossabotagem, né? De sentir vergonha, culpa, medo, humilhação. E isso foi com uma professora, entendeu? Uma suposta pedagoga fazer esse tipo de coisa. Olha, mas eu xinguei tanto essa professora, sabe? Quando eu voltei ao passado. Nossa, é um ranço, sabe? Uma ira. E a gente tem que soltar isso, não pode ficar acumulado dentro de nós, no nosso consciente ou subconsciente, entendeu? Tem que soltar mesmo, xinga mesmo, entendeu? Eu ia falar a palavra que der foda, né? Mas deixa quieto. Sabe, solta mesmo, eu xinguei tanto ela, mas tanto ela. Nossa, realmente, entendeu, cara? É. E naquela época não tinha tanta informação, né? Às vezes o aluno tinha alguma coisa, né? Eu não sabia, porque naquela época era aluno inclusão. Tipo, tinha algum problema, aí falava aluno inclusão. Aí ficava num cantinho separado. Porque eu lembro que na minha época, no quarto, no quinto ano,
tinha esse aluno inclusão, entendeu? E o povo zoava ele surtava, ele tinha crise, ele mordia, queria morder, eu lembro, entendeu? Mas naquela época, né, hoje em dia tá aí. E tinha muitos outros alunos que tinham muita dificuldade. Eu fui um desses, sabe? E hoje em dia tá aí, né? Autismo, TDAH, entendeu? E essas professoras realmente, olha, ai, eu tenho um ranço disso, um ranço, sabe? Como que pode uma pessoa, ai, eu vou dar aula e trata as crianças desse jeito, entendeu? Desse jeito, dessa maneira. Como pode? Como pode? Olha, ai, desculpem aqui, gente. Mas eu volto na de pegar. Olha. Tipo, tacar na cara. Falar assim, olha isso que você fez, mano. Dá vontade, tipo, né? Dá vontade. Mas nem sei o que virou da pessoa. Mas então, ela. é, Observando ela comparava demais, sabe, cara? Ao extremo. E cuidar da vida dos outros ainda, dos alunos, entende? Que eu lembro de um final de semana, aí segunda-feira, ela falou que viu um vídeo de um menino que não sei o que e já detonando ele, sendo que ele tava o vídeo estava com o pai dele. Isso lá em 2015, entendeu? Nem tinha essas questões de internet, de rede social, malemar um Facebook, eu nem sei, eu nem sabia que isso, o que era direito, porque eu não tinha internet, eu não tinha acesso, entendeu? E é isso, e essa professora, ela tinha traços de narcisista, né, perfeccionismo também. E ela humilhava os alunos, e ela me humilhou, entendeu? Eu tava na sala lá de aula escrevendo na lousa. Aí uma outra professora, porque a escola era incompetente, né? Uma merda. A escola tava afundando, tava com problema lá, não sei da onde. Aí teve que juntar os dois quintos anos numa sala só. Então as duas professoras se juntaram para dar aula, né? Aí a professora perguntou sobre mim, eu tava lá na lousa escrevendo. E ela falou assim, ah, esse aí é analfabeto, sabe? Eu escutei, eu tava lá, entendeu? Isso, cara, me machucou muito, entendeu? Ela fazia isso comigo, entendeu? E fora uma vez que ela me pediu pra ir na lousa resolver um exercício de matemática. Aí eu interpretei o exercício literalmente, eu fui no literal. Eu até fiz um esquema, colocava os dias da semana, assim, aí eu ia, sei lá, acho que era uma questão de mercado, de matemática. Aí ela achou ruim, entendeu? E humilhou. Na frente da lousa, na frente de todo mundo. E humilhou, entendeu? Falando, xingando, falou, que é isso? Uma porcaria, tudo. Aí no outro dia, né? Ela falou assim, ah, eu até falei pra minha irmã, né? Que um aluno lá foi resolver um exercício, colocando o dia da semana na resolução do exercício, que não sei o que, entendeu? E essa mulher, ela sabia que tinha alunos com dificuldade de interpretação. E eu interpretei no literal, entendeu? Ia colocar os dias da semana, ia fazer as contas, sabe? Do consumo lá que tava pedindo. E hoje em dia eu percebo que tem sim traços de autismo, né? Que você interpreta literalmente, no literal. Isso me doeu muito, cara. Entendeu? Tipo, aí eu fico.
me cobrando demais. Eu falei, por quê? Por que, Deus? Se tanta gente sofre mais do que eu, e por que eu fico desse jeito, essa fobia? Eu sou homem, por que eu fico desse jeito, sabe? Eu fico me cobrando demais. Só que eu, tipo, virei a chave. Realmente, cada pessoa é individual, tem seu sofrimento individual, entendeu? Ninguém é. Tipo, cada um tem seu sofrimento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher e não ficar apontando, né? E cada um também, sabe? E é isso. E aí, eu fiz uma meditação, eu tive essa resposta, que foi nesse momento que eu desenvolvi a fobia, a me afastar, a não querer nem papo com professores. No ensino médio e no Fundamental 2, né? No sexto ao nono, eu nem conversava com o professor, eu nem levantava a mão, eu nem ia na mesa dele tirar dúvida, entendeu? Eu nem fazia isso, porque por conta de medo. Não era medo, mas sei lá, o cérebro, né, ele tem uma coisa automática, ele tipo, ele não faz as coisas pra te proteger, né? Mas é isso. E aí eu nem ia, entendeu? Pra pedir auxílio pra professor, pra professor. Fora na leitura, que quando o aluno tava sendo alfabetizado, o aluno lia devagar, né? Meio assim, lendo um soquinho por soquinho. E tinha risadinhas de fundo, entendeu? Dos outros alunos. Então isso, tipo, é uma humilhação, né? Tipo, você tá lá se esforçando e o povo ri. Isso eu era o pequeno, 7 anos, né? 8, 7 anos. Você vê. E é isso que eu percebo. Então, isso afetou meu aprendizado, sabe? De leitura, de matemática, de relação professor e aluno, escolar também, vida escolar. Daí depois que entrou na pandemia, nossa. Aí depois, né, 2022, no ensino médio, no terceirão, eu não falava nada, 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 nada. Até um carinha lá que tentava puxar assunto comigo, falava assim, você é antissocial, que não sei o que. Eu até ajudei ele, porque, tipo, conversava lá, porque ele com a namorada dele lá na sala de aula, até eu bati um papo, fazia trabalho junto. Mas é isso, cara, entendeu? E é muito desgastante carregar esse fardo, sabe? Eu não quero mais. Eu oro, eu me conecto, entendeu? E é isso. Talvez essa volta ao passado foi uma chave que eu recebi de identificar as raízes de como que surgiu isso, entendeu? E eu tô indo atrás. O SUS demora muito, mas eu tô indo atrás, entendeu? Eu vou conversar pra ver, fazer uns exames de terapia pra ver se tem alguma, se você tem realmente se autismo em adulto. Eu vou ir atrás. E é isso, sabe? Então a gente que é brasileiro, né? Tipo, a gente é jogado nesse planeta. Ainda mais quando é criança, que é muito sensível. E eu percebo um padrão. Quando a pessoa, ela faz mal, ela... Né, você vê as histórias aí dos psicopatas, assim, né? Que faz mal, assim. Vai na infância dele, na primeira infância, quando era bebê, assim, de 5 6 4 anos, 3 aí depois para pré-adolescência, adolescência. Vai no histórico dele, sempre tem uma.
como eu posso dizer, sempre a vida dessa pessoa foi um caos, seja familiar, escolar, entendeu? E se a pessoa ela não tiver um filtro, tipo assim, um filtro de conhecer, de querer ir atrás, a pessoa ela se, né, consome, entendeu? A pessoa ela se entrega e comete mesmo as coisas, e é isso, sabe? É que nem aqueles casos americanos, casos russos, né? Que eu vejo aqui no YouTube. Então é sempre, né, que a pessoa durante a infância, né? E é isso. E é uma revolta, sabe? Porque, tipo assim, muito das coisas que a gente passou na infância vai refletir na nossa vida adulta. E é uma revolta, porque como é possível esse povo colocar a gente no mundo, não cuida desse seu e depois deixa a criança aí, ó, a ver navio e que se dana a criança, maltrata a criança, detona a criança, o psicológico dela, a mente dela, depois adolescente, a vida adulta e é isso, entendeu? Como pode? Como pode? Sabe? Então por isso, se você for querer botar um ser nesse planeta, pelo menos tenha a capacidade de cuidá-lo e de amá-lo, entendeu? Porque se você não tiver, nem inventa de pôr fim no mundo. Por favor. Entendeu? Faz um bem pra você, faz um bem pra esse mundo, pelo menos. Sabe? É uma revolta e é isso aí.